Você se sente refém do seu filho? Olá amigos, eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. Eu sou autora do projeto Pedagogia na Família, que tem como foco principal a capacitação dos pais para que eles possam entrar num novo momento junto aos filhos de entendimento e muito mais equilíbrio. E o meu papel aqui é ajudar você a promover esse entendimento junto ao seu filho. É importante você pensar e refletir sobre qual é o seu papel, não é, na vida do seu filho antes de se tornar ou se sentir refém dele. Quando a gente se coloca nessa posição de ser refém do outro, é porque o outro já tomou de nós, não é, o direito de atuar junto a ele, se posicionar junto a ele, sendo respeitado, sendo visto como realmente somos. Mas, às vezes, os pais, eles assumem de uma certa forma a responsabilidade pela vida desse filho ou desses filhos de tamanho nível, né, de entendimento e de entrega que eles simplesmente esquecem de si mesmos. E quando isso acontece, você fica ou cria uma codependência emocional com esse filho e essa situação, digamos assim, ela vai ser extremamente difícil para você e para ele. Entenda que quando os pais, aqueles com os quais os filhos devem aprender determinadas vivências, valores éticos e morais, para usarem diante das demandas da própria vida, quando eles se mostram dependentes emocionalmente dos conteúdos, das reações, das situações que os filhos levam para eles, então é como se o papel, não é, estivesse sendo invertido. E aí isso não vai ser bom nem para os pais, nem para os filhos. Por que não vai ser bom para você, papai e mamãe? Porque você precisa ter autonomia diante do seu filho, porque você é o facilitador dos conteúdos, das vivências e do aprendizado dele. E quando você perceber que não está conseguindo agir e atuar dessa forma, certamente alguma sequela na relação essa situação vai deixar. E ainda mais, uma sequela maior na vida do seu filho que não vai estar sendo conduzido, trabalhado da forma que deveria ser. Então, essa sua dependência em relação a ele, se ela partiu de uma situação natural na qual você foi se colocando, você foi se permitindo viver assim, até é muito mais fácil de resgatar, não é? De reconduzir esse processo. Mas existe um momento em que alguns pais se deixam simplesmente envolver pelos filhos a tal ponto que o filho vai se utilizar de forma muito inteligente dessa dependência emocional dos pais para tirar proveito da situação. E quando isso acontece, fica muito mais difícil um terapeuta, um profissional do comportamento humano atuar nesse processo se não houver um desejo real, não é? De uma das partes, ou melhor, da parte mais afetada, que no caso aqui os pais, para que a situação tome um novo rumo. Então é importante você perceber, papai e mamãe, que a sua atuação na vida do seu filho, ela é essencial, ela é importantíssima, mas antes de tudo, você precisa trabalhar, digamos assim, um modelo educativo que possa ser viável para você dentro do seu contexto de vida, dentro do seu contexto emocional, não é? Dentro do seu contexto de aprendizado, para que você não trace um modelo educativo, não trace para o seu modelo educativo
uma meta que vai além daquilo que você vai conseguir dar conta. Porque quando você não dá conta desse processo e você percebe que seu filho, ele não está bem, ele se mostra diferente, distante, automaticamente você vai colocar essa situação sob a sua responsabilidade e vai dizer: ele não está bem por minha causa. Ele não consegue se desenvolver por minha causa. E isso é culpa minha e aquilo é culpa minha. Então você vai entrar num ciclo de culpa que vai fazer com que você perca totalmente a autonomia sobre a situação. Percebe? É importante, então, que você se veja, que você olhe para a sua relação com seu filho, identificando os acertos e os erros, não é? Os acertos você segue, não é? Porque em time que está ganhando, a gente vai deixando a coisa acontecer, não sem perder o foco. E os erros, eles precisam ser trabalhados um a um. Também não adianta eu dizer aqui que você vai conseguir fazer isso ao mesmo tempo dando conta de todas as situações. Busque resolvê-las pausadamente, não é? Buscando a fase de entendimento do seu filho junto a você para ir debelando uma a uma essas situações que você já percebe que não estão gerando frutos positivos. Quando a gente consegue agir dessa forma, a nossa atuação junto aos nossos filhos passa a ser muito mais eficiente. E quem vai crescer com isso? Você cresce como pai, como pessoa, e seu filho cresce porque vai conseguir resgatar nele o direito dele de ser filho e não daquele que é manipulador de uma situação emocional dos pais. Então, por mais que no início ele reaja negativamente a essa reversão, entenda que ela é necessária. Porque algumas vezes na nossa vida como pais, como mães, a gente tem que tomar decisões em relação aos filhos que a gente sabe que vai gerar um desconforto momentâneo, uma dorzinha aqui, um sofrimento ali, mas que são necessárias de acontecer. Não é verdade? E quando a gente percebe isso na questão emocional, essa solução, para que ela realmente aconteça, depende muito mais da nossa atuação do que da atuação dos nossos filhos. Na verdade, se a gente parar para pensar, eles vão estar esperando uma reação nossa diante do conflito. E enquanto a gente não toma essa reação, eles, alguns, na verdade, de uma forma inteligente, eles vão procurar manter, manipular, manter a coisa sob controle, porque eles estão tendo vantagens. Pais culpados geram filhos, muitas vezes, que se aproveitam dessa situação para obterem a realização de tudo que desejam. Para obterem o retorno de momentos e situações que antes, não é? Se não estivesse havendo esse conflito, eles não conseguiriam. Para terem os objetos, as questões, os desejos materiais atendidos. E quando isso não acontece, eles vão acusar os pais, dizer que os pais não são bons, dizer que os pais não os respeitam, que não atendem às necessidades deles, e que eles não estão felizes porque o pai isso, que não estão felizes porque o pai aquilo. E dentro desse ciclo aí, os pais vão se permitindo. Por quê? Porque existe uma culpa, não é? Uma culpa que muitas vezes ela é até improvável de ter acontecido. O pai muitas vezes nem gerou aquela situação de conflito, mas como ele está fragilizado emocionalmente, ele vai se imaginar responsável pelos fracassos do filho, responsável pelas inabilidades que o filho apresenta. Entendem? Quando você, papai e mamãe, se sente dessa forma, antes de se tornar refém do seu filho, você precisa observar
em qual momento você se colocou nessa posição. Porque não foi o seu filho que fez isso com você. Percebem? É preciso que você entenda que quem está delegando esse poder ao filho é exatamente você. Por mais que a situação esteja assim meio que fora de controle e que você já tenha perdido o norte de como deve atuar, de como deve agir junto a ele. Então, busca esse momento de entendimento e de refazimento das tuas próprias emoções, antes de se permitir ir a ele, ao seu filho, para conversar a respeito de como vocês estão vivendo. Mas não se isente da responsabilidade de fazer isso. Porque você, como aquele que vai facilitar os caminhos para o filho, aí você vai dizer assim, mas facilitar não é exatamente permitir que ele tenha acesso a isso e aquilo? Não. Facilitar é você se utilizar das suas experiências, da sua maturidade, da sua vivência e auxiliar o seu filho a adquirir segurança, equilíbrio e independência também. Mas se você não consegue gerar isso nele, se você não consegue gerar isso nem em si mesmo, como é que você vai gerar nele? Entende? É preciso que nessa relação exista, assim, um fator predominante, que é uma certa hierarquia que vai permitir com que você tenha essa ascendência sobre seu filho. E fazer valer uma hierarquia sobre os filhos não é o se utilizar de autoritarismo. Porque os pais, nesse modismo, nessa ânsia de serem amigos dos filhos, eles se permitem ser sequestrados dessa condição. Dessa condição não de amigos, mas da condição de estarem num plano, não é, num patamar um pouco acima deles, não porque você é melhor que eles, mas porque você é aquele que tem mais maturidade e vivência para conduzir o processo de desenvolvimento dele. E se você não se percebe nessa posição, é preciso se trabalhar. Porque senão, como esse filho vai olhar para você, não é? Entendendo que você tem muito a passar para ele. Vai acontecer aí um desgaste, não é? E ele não vai sentir interesse em observar o que você faz para aprender, prestar atenção ao que você diz para aprender, porque simplesmente ele vai dizer, poxa, mas meu pai, ele se descontrola totalmente quando vem conversar comigo. Minha mãe, tudo que eu faço afeta, não é, o emocional dela e ela não consegue se manter em equilíbrio. Então, como ele pode olhar para você entendendo que você é esse condutor? Que você é esse facilitador da alegria de viver, não é? Essa frase, ela está nas páginas dos nossos canais, no Facebook, no Instagram, porque eu procurei parafrasear, não é, uma citação do Rubem Alves, grande educador, que ele diz que os educadores, os professores são os facilitadores do aprendizado, não é? E eu como trago a educação como um método preventivo, não é, para a instalação de conflitos, então a educação ela correta, o método educativo correto, ele previne determinadas situações, ou seja, ele evita que determinadas situações se instalem na relação entre pais e filhos. Então eu costumo parafrasear o querido Rubem Alves dizendo que os pais são os facilitadores da alegria de viver. E o que seria isso? É exatamente essa condição, nessa condição que você, papai e mamãe, deve se colocar. Você vai facilitar, mas isso não quer dizer que você vai viver por eles. Ou você vai viver em função deles. Você precisa estimular, incentivar, proporcionar os conteúdos, não é?
o contato, era isso que eu gostaria de dizer, o contato com esses conteúdos que vão ser essenciais para o bom desenvolvimento dos filhos, mas você não pode viver por eles. Ou você não pode anular a sua vida em função deles. Percebem? E às vezes os pais se perdem exatamente nesse processo. Porque eles entendem, não, meu filho, minha filha, ele é minha vida. Minha filha é tudo que eu tenho. Meu filho é o meu maior presente. Tudo bem. Isso aí é indiscutível, porque as relações entre pais e filhos geralmente geram exatamente esse entendimento. Mas isso não quer dizer, papai e mamãe, que os filhos podem tudo e você precisa ficar observando o que eles estão fazendo, seja certo ou errado, sem se sentir na condição, não é? Ou sem adquirir a autoridade moral suficiente para ensinar o seu filho o momento de parar, o momento de refletir, o momento de corrigir, o momento de aprender. Percebem? Então somos nós. E às vezes tem uma outra frase que é muito usada nesse meio da educação, é que os pais estão transferindo para a escola, para os professores, a aquisição desses conhecimentos, a aquisição dessas habilidades, ou seja, o desenvolvimento até melhor dessas habilidades e potencialidades. Porque a autogestão é algo que precisa ser trabalhado. E ela é considerada uma macrocompetência. No nosso curso de pais, a gente leva todos esses conteúdos assim e trabalha esses conteúdos de uma forma mais minuciosa para que os pais entendam a importância dessa macrocompetência na relação deles com os filhos. Porque quando a gente não aprende a utilizar, a autogerir, digamos, as próprias emoções, como que a gente pensa em fazer isso com um outro ser, que é o filho, que está atuando, convivendo conosco, e a gente não consegue dominar as próprias emoções, ele está percebendo isso, não é? Como a gente pensa em educar essa criança e esse jovem, não é? O nosso desequilíbrio chega até eles com também conteúdos que eles vão olhar e vão dizer, poxa, mas meu pai e minha mãe não têm condição de cuidar de mim. E alguns jovens chegam no set psicanalítico dizendo que são pais dos pais. Percebem que o papel inverteu? Por mais maturidade que seu filho tenha, é necessário que ele aprenda com você, que você também aprenda com ele, mas não ele ser o principal gestor desse convívio, dessa relação. Porque aí você inverteu o processo. E se você está aí diante desse conflito, diante desse momento, eu digo agora para você que é preciso que você tome as rédeas da situação e reverta o processo. E isso só vai poder acontecer se você fizer um movimento, não é? De primeiro se colocar diante do seu filho, não é? Não com agressividade, com impulsividade, mas se colocar diante do seu filho como aquele que tem muito mais condições de auxiliá-lo no próprio desenvolvimento. Do que você mostrar para ele que você, por conta dos erros que cometeu, não tem mais condições de educá-lo e deixar que ele siga aí de acordo com o que as demandas da vida vão estar gerando para ele. Uma hora ele vai acertar, uma hora ele vai errar e ele não vai ter esse acompanhamento da sua parte. Então, quanto mais cedo você se perceber nessa situação, muito melhor. Porque se tornar refém de uma criança ou de um jovem, não é? Que se utiliza da situação,
vai fazer com que você perca totalmente o controle e qualquer coisa que ele fizer vai estar gerando uma dor, um sofrimento em você. E o processo educativo, que na verdade deveria ser um momento prazeroso, ele se torna assim muito difícil. Vai passar a ser uma tortura. Então, quando você acordar, que pensar em sair do quarto, que sabe que vai encontrar com o filho, você já vai dizer, poxa, mais um dia de conflito. Porque eu não consigo sentar e ter um diálogo respeitoso com meu filho. Porque eu não consigo parar para fazer meu filho parar também e prestar atenção ao que eu tenho para dizer. Porque eu não consigo fazer meu filho respeitar os conteúdos ou validar, não é? Não validar no sentido de que você precisa que ele valide, mas validar no sentido de entender que esses conteúdos que você leva para ele são importantes. Então existe aí uma falta de respeito e de cuidado com o outro que precisa ser revista. E esse é o nosso alerta para você no dia de hoje. Que você possa estar tomando posse dessa sua condição de pai, de mãe, de orientador, de facilitador, de gestor na vida do seu filho e não se permita ser sequestrado inteligentemente, não é? Por uma condição de inteligência da parte dele, não é? Para que você possa auxiliá-lo cada vez mais antes que você realmente perca totalmente esse controle dessa situação. Então, papai e mamãe, o momento é hoje. Ir ao mundo do filho é necessário. Dialogar com ele é necessário. Mas dar exemplos e se mostrar forte e capaz de fazer a diferença na vida dele é essencial. Você precisa disso. Eu preciso disso. Qualquer pai e mãe precisa se colocar diante do filho nessa condição. Olha, filho, eu estou estabelecendo, levando a você essas regras, esses conteúdos, porque eu sei, por vivência própria, que acontece assim, assim, assim. E na vida você precisa aprender assim, assim, assim. Quando você faz isso, você diz ao seu filho que ele é importante para você, que você está tentando fazê-lo se desenvolver de forma saudável. E os jovens que nos procuram e dizem que não são vistos pelos pais, eles querem pelo menos ouvir um não desses pais. Porque esse não vai mostrar alguma forma de interesse. Então seja você a dizer o não, seja você a saber o momento de dizer o sim. Não delegue isso a outra pessoa, porque seu filho está muito mais próximo de você. Então auxilie esse serzinho, não é? A crescer de uma forma saudável, fazendo o melhor que você pode, mas não se cobrando tanto e não se tornando refém dos conteúdos que ele leva até você. É possível dominar a situação, é possível refazer o momento, transformar um conflito, não é? Mas se você não fizer um movimento diferente daquele que fez até agora, daquele que vinha fazendo, essa situação não vai mudar. E cada vez mais seu filho vai ter autonomia sobre você. Então, papai e mamãe, evite, não é, se colocar aí nesse patamar, não é, inferior ao seu filho. Se sinta capaz, porque você é capaz. Você já chegou até aqui, não é? Você já levou para ele inúmeras situações e vivências que fizeram a diferença na vida dele. E agora você precisa continuar acreditando em si mesmo, acreditando no seu processo educativo e não tendo medo de reconhecer algo que fez de errado e reconduzir o processo, tá bom? Então, se o que eu trouxe hoje para você gerou reflexões positivas, você conhece alguém que pode estar se beneficiando desse conteúdo, eu peço que você compartilhe, visite nossa página no YouTube, curta, indique a amigos, porque as nossas páginas no Facebook
E no Instagram também estão repletas de conteúdos sobre relacionamentos familiares, sobre vivência, porque o meu maior objetivo é fazer você conhecer e entender o seu filho e passe a ter uma vivência muito mais prazerosa junto a ele, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!